Muito boa tarde, meus amigos. Vamos para mais um vídeo gravado, né? E nesse vídeo nós vamos discutir especificamente a questão do anúncio de que tivemos uma alteração na política de preços da Petrobras, tá? E como isso vai provar que efetivamente o Lula ganhou essa eleição, tá? Eu inclusive não me contive, né? E fui marcar um colega, um grupo de caques, etc., que se diz de direita, bolsonarista e pipipi, popopó, que eu já tinha tido uma discussão com ele anteriormente, porque ele gosta de arma, ele é isso, mas o pensamento dele tem evidências de socialismo profundo bastante graves, né? Eu estava apontando para ele que ele defendia Bolsonaro, né? Mas buscava políticas que correspondiam ao Lula, não ao Bolsonaro, né? E a principal política, né, era a de redução de preços na canetada, a forceps, né? O fim da paridade, aquele papo do petróleo é nosso, a Petrobras é uma empresa pública, tem que cuidar da gente primeiro e depois do resto, etc, né? Daí eu não resisti, né? E marquei ele, falei, olha, finalmente o presidente fez o que você queria, né? E como eu avisei, né? Trata-se do Lula, porque era uma política que seria praticado pelos socialistas, pelo Lula, né? Então, o que acontece? Hoje a Petrobras anunciou uma redução nos preços do gás, dos combustíveis. Vai ser uma redução até que considerável, né? Acho que por volta de 30%, né? Só que isso não está sendo feito com base em nenhuma política sustentável. Isso está sendo feito com base na canetada. O cara mandou, nós vamos vender mais barato e pronto, né? E isso quebra a política de paridade de preços, que significa o quê? Você veja bem, os insumos, os custos e todo o demais para se produzir o produto final, que é a gasolina, o gás, o diesel, certo? Eles são brasileiros, né? Com as dificuldades brasileiras, né? Você paga a CLT, você tem as regulações ambientais, né, que dificultam enormemente as questões, você tem toda a insegurança jurídica, certo? Você tem a ausência de produção tecnológica, porque apesar de nós gastarmos fortunas com universidades públicas, né, com a justificativa de que a produção científica é lá que se dá, as inovações tecnológicas no Brasil são absurdamente escassas, né? A gente praticamente não tem inovação tecnológica, a gente praticamente não tem tecnologia nacional, e as poucas que nós temos foram pagas com o lucro da venda dos produtos, especificamente no caso da Petrobras, com o lucro da venda dos produtos que era obtido com a paridade internacional, né? O que é a paridade internacional? O diesel, a gasolina, o gás natural são produtos que eles são iguais em todo o mundo, praticamente iguais em todo o mundo. Isso significa que existe a possibilidade de se fazer contratos onde quem vai entregar, aonde que vai entregar, etc., não faz muita diferença, né? São produtos fungíveis. Para exemplificar de uma forma mais clara, vamos dizer que você vai comprar sal grosso, né, para churrasco, certo? Sem muita firula, churrasco de verdade, né? Churrasco feito por pessoas do sexo masculino, né? Sem muita frescura. Cara, ninguém se importa de quem que é a marca do churrasco, do sal grosso, da onde que veio, não sei o que. Só se importa se é sal grosso, só isso, né? Então, a gasolina, o diesel é mais ou menos a mesma coisa. Ninguém se importa quem que fabricou, da onde que veio e tal. Se importa em pagar um valor tal pelo produto, né? E a paridade internacional é isso. A Petrobras, ao manter o valor da paridade, ele garante que, se o mercado interno não tiver condições de absorver esse produto, ele consegue vender esse produto para o mercado externo, para qualquer país, para qualquer local, né? A vantagem do mercado interno está basicamente na proximidade do produto com o local de consumo, né? Ao se optar por descumprir essa paridade, na prática,
a Petrobras está vendendo um produto, óleo diesel, que no geral, né, vale X, ele está vendendo por X menos o valor da política, né, o desconto obrigatório que é dado. E no caso especificamente do Brasil, da Petrobras, nós temos um problema adicional, que é o seguinte: o nosso petróleo não serve para fazer gasolina, certo? Então a Petrobras, ela exporta o petróleo brasileiro, o óleo cru pesado brasileiro, né, que tem um valor menor, né, mas que países no exterior que não tem tanta dificuldade com licenças ambientais, que tem tecnologia, que não tem uma CLT que torna absolutamente impeditivo você contratar alguém, essas pessoas conseguem refinar esse nosso petróleo bruto pesado, né, e conseguir um preço que gere lucro com esse petróleo, né? E nós não conseguimos, nós não temos essa tecnologia. Nós necessitaríamos que a Petrobras desse lucro e a Petrobras desenvolvesse essa tecnologia interna no Brasil para que pudéssemos fazer essa refinaria no Brasil. Então, nós vendemos o nosso óleo cru e compramos a gasolina do exterior, importamos, né? Isso significa que, ao acabar com a paridade internacional dos preços, né, a Petrobras será forçada a comprar a gasolina por preço internacional e vender a um preço menor, né, absorvendo assim prejuízo ou diminuindo o lucro, tá? É a exata política que a Dilma praticou, né, e que gerou 100 bilhões de prejuízo, né? Algumas vezes o prejuízo da corrupção feita pela Petrobras. Aliás, corrigindo, né? Aquilo lá não foi corrupção, aquilo lá foi roubo, né? Roubo de dinheiro, né? Então, algumas vezes o roubo da Petrobras, porque corrupção mesmo, vocês sabem que o conceito é outro, né? E aí vem a explicação de por que o Lula se elegeu. Eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que irão assistir esse vídeo, que teoricamente são de direita, apoiam Bolsonaro, bolsonarista e tal, defendem a liberdade, defendem isso, né? Ao ver a notícia, tiveram aquele sentimento. Comente você embaixo aqui do vídeo se isso aconteceu ou não, né? Tiveram o sentimento de levei vantagem, né? O famoso, né, que é o que leva o Brasil a ser esse problema que ele é, né? É o famoso levei vantagem, né? Sem se importar com as consequências, né? E quais serão as consequências? Serão as consequências que logo a Petrobras estará vendendo o combustível mais caro, porque essa diminuição do lucro tornará impossível a realização dos investimentos obrigatórios e necessários para que a Petrobras mantenha a capacidade de produção, certo? Então já o que estará pagando o combustível não vai ser mais uma redução do lucro da Petrobras, mas será sim os impostos, né? Porque a empresa pública não pode quebrar. Então, quando a empresa pública tem prejuízo, os impostos bancam o prejuízo da empresa pública, né? Mas você vai continuar vendo na bomba lá um preço relativamente barato e estará pagando a diferença de qualquer forma através de impostos, e provavelmente vai pagar mais caro, porque quando a gente tem imposto, a gente tem uma burocracia. Até o dinheiro chegar no ponto de pagar o prejuízo da Petrobras, tem uma série de atravessadores no meio, né? Então vai ficar muito mais caro você pagar essa gasolina de forma indireta. E aí é que vem o ponto. O brasileiro, né, e aí incluo muitos de vocês que estão assistindo o vídeo, ele quer a liberdade em algumas coisas muito específicas, e no resto ele quer papai Estado, ele quer intervenção de algum funça na vida dele, né? Ele quer o uso da força desde que seja contra terceiros, né, para garantir o levei vantagem, né? E aí, então é isso. Se você teve qualquer sentimento que não seja extrema preocupação, né, com a notícia de que a gasolina vai baixar por causa do fim da paridade de preços, tá? Você é a explicação de por que o Lula ganhou efetivamente a eleição, e ganhou sim, tá? A gente teve, no máximo, uma eleição desigual, tá? Agora, essa fraude que todo mundo prontamente atribui, né? Não, é
negócio de urna e não sei o quê, porque o voto impresso é a nossa solução e tal. Não, meu amigo, não. A solução seria, né, efetivamente, ao sair uma notícia dessa, a maior parte da população se sentir lesada com a política implementada, que não é o que vai acontecer. A maior parte da população vai dizer, o Lula é ladrão, mas pelo menos a gasolina tá barata, né? Levei vantagem, né? Então, o fato de efetivamente você ter qualquer sentimento que não seja o de extrema preocupação e revolta contra essa política, e o fato de você ver essa política e preferir ficar quieto, não falar nada, né? Poxa, né? Aí eu vou falar alguma coisa, né? Vão me acusar de ser neoliberal, de estar contra os pobres e tal. Tudo isso explica por que o Lula realmente ganhou a eleição, por que o Brasil escolhe sempre o caminho do socialismo, por que nós temos tanto fetiche com o eleitor médio brasileiro, tem tanto fetiche com autoridade, né? E porque isso especifica o tamanho do desafio que a gente tem pela frente para resolver, né? E antes de finalizar o vídeo, eu vou contar uma anedota aqui, né? Que explica algumas coisas e mostra que realmente eu estava errado em relação a alguns posicionamentos meus, e explicar por que esses posicionamentos, apesar de eu pessoalmente ser contra tais posicionamentos, irei adotá-los, né? Então, eu fiz o vídeo ontem, né? Mostrei o trabalho que eu fiz lá junto à Secretaria de Esportes, né? E a partir disso eu resolvi fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é a punhetação pessoal, né? Que é fazer um card e fazer a divulgação do meu próprio trabalho nos grupos, né? Isso é uma coisa que eu sempre achei meio ridículo, meio punhetação do próprio ego, né? Mas eu resolvi fazer ontem, né? Porque muita da explicação do meu insucesso na eleição, né, se deve ao fato de que o pessoal falou, pô, mas muita gente não te conhecia, César, né? Você não teria votado em você. Foi bom, então esse erro não iremos cometer novamente, né? Fiz o trabalho, né? Pretendo continuar fazendo o trabalho, então vamos divulgar. Peguei, fiz um cardzinho e divulguei em todos os grupos que eu tô, né? Aí agradeço as manifestações de apoio ao trabalho, né? Mas hoje aconteceu uma coisa interessante, né? Alguém de um grupo que supostamente seria onde eu considerava, né, a minha casa, né, da onde eu acreditava que partiria a maior parte dos meus apoios, né, mandou uma mensagem falando assim, quem que é esse cara aí? Né? Quem que é esse cara aí? Né? Aí alguém respondeu lá, tipo, mandou até um kkkk, pô, engraçado, né? Alguém perguntar quem que é esse cara aí numa coisa do César Mello, né? E aí explicaram pra ele quem que era, né? E o cara veio conversar comigo no particular sobre política, né? E daí eu respondi pra ele lá, eu falei, olha, com todo respeito, né? Mas achamos um dos 500 votos que faltaram. Agora é só achar os outros 499, né? E daí o cara aparentemente tem intenções políticas, né? E falou ali que não sei o que só nas redes sociais não adianta, que o povo busca o contato pessoal e tal, né? E daí eu corrigi ele, eu falei, olha, isso é um fato, sim, né? Eu atribuo lá os quase 29 mil votos que eu tive ao fato de eu realmente ir nos lugares e conversar com as pessoas, né? Daí eu falei pra ele, mas cara, você tem que levar em consideração o fetiche que o brasileiro tem com as autoridades, né? Falei, então a parte de ir e conversar com as pessoas, essa parte eu fiz, né? O que eu atribuo a falta ao fato de eu não ser autoridade e de por muito tempo ter ojeriza a quem dava esse tipo de carteirada de autoridade, né? Falei, mas tá aí um erro que eu não vou cometer de volta, né? Daí ele quis dizer que não é bem assim, eu falei, amigo, tanto é bem assim que você só foi perguntar e descobrir quem eu sou na condição de autoridade, né? Se não é autoridade, como nas eleições você nem quis saber quem eu era, né? E agora,
porque é uma postagem na condição de autoridade, você não só perguntou quem eu era, como veio conversar comigo no privado, né? Fica comprovada a tese de que sim, o fetiche do brasileiro com autoridade é real, né? E mais, esse fetiche decorre dessa ânsia que o brasileiro tem de pedir que o papai Estado resolva os seus problemas, tá? Então, eu digo para os senhores, enquanto esse fetiche existir, enquanto o brasileiro achar que levei vantagem a partir de uma canetada estatal, tá? Meu amigo, vai ser Lula presidente ou pessoas igual o Lula presidentes. Qualquer coisa fora disso são meros acidentes de percurso que serão expurgados pelo sistema. Beleza, pessoal? Então é isso. Fica aí esse vídeo para reflexão de vocês, tá? E peço, né? Tenha coragem, deixe um comentário embaixo, né? Me diga aí se o teu sentimento foi de preocupação ou se o teu sentimento foi de levei vantagem. Beleza? Então é isso. Um abraço do presidente e lembre-se, o Porta Educar existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós parar de achar bom quando o Estado se mete na nossa vida, inclusive quando eventualmente isso nos gera o sentimento de levei vantagem. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.